Olá! Hoje vamos dar uma olhada num material bem interessante, um e-book que serve como introdução à programação. A nossa ideia aqui é apresentar os pontos principais dele de forma resumida. Ele cobre 5 linguagens bem conhecidas e também os fundamentos, né? Funciona como um primeiro mapa para quem está começando nessa área. Oi, acho uma ótima proposta. Um material que se propõe a dar essa base, sabe? Indo da teoria até uns exemplos práticos, comparando as coisas, pode ser um excelente ponto de partida. É bom a gente analisar como ele organiza esse conhecimento inicial. Isso mostra o valor dele, né? Perfeito. Vamos começar então pelas linguagens que ele aborda. São 5 principais: C, C++, Python, JavaScript e VBA. O e-book destaca o C pela eficiência, que é, bom, fundamental para sistemas operacionais. Exato. Aí vem o C++, que é tipo uma extensão do C, muito usado em jogos, software mais pesado. E o Python, que se destaca pela simplicidade, né? Muito forte em ciências de dados, desenvolvimento web também. E não podemos esquecer do JavaScript, que é basicamente a alma da web interativa, né? Tanto no front-end quanto no back-end. E tem o VBA, que é mais específico, mas olha, muito útil para automatizar coisas no pacote Office da Microsoft. Verdade. E o legal que o material faz, assim, não é só listar. Ele coloca essas linguagens lado a lado, sabe? Desde o começo. Isso já ajuda a gente a notar umas diferenças importantes. Tipo a questão da tipagem, estática como em C++, onde você tem que definir o tipo da variável antes, Certo, mais rígido. isso, e a dinâmica mais flexível, como no Python ou JavaScript. O e-book também toca nos paradigmas, né? Procedural, orientado a objetos. Além de mostrar as ferramentas, o guia dedica um bom espaço para os pilares da programação. Aqueles conceitos que, bom, valem para qualquer linguagem que você for aprender. Ele fala de algoritmos, a sequência lógica para resolver um problema, tipo uma receita mesmo. Uhum. E de estruturas de dados, que são as maneiras de organizar a informação. Coisas como vetores, listas, filas, pilhas e os dicionários ou mapas, né? Exatamente. E esses fundamentos básicos incluem também o controle de fluxo. Ou seja, como o programa decide o que fazer e como repete tarefas. Aí entram os comandos tipo if-else para as condições e os laços for e while para a repetição. Claro, sem esquecer das variáveis, os tipos de dados que elas guardam e o uso de funções, que é essencial para organizar, reutilizar código e abstrair. Pois é. E o material vai até um pouco além, sabe? Ele introduz noções como modularidade, encapsulamento, abstração, conceitos super importantes principalmente quando se fala em programação orientada a objetos, a famosa OOP. É um dos paradigmas que ele cobre, junto com o procedural, o funcional. São ideias que ajudam a fazer programas mais organizados, mais fáceis de dar manutenção depois. Tem um ponto que o e-book ressalta e que sempre gera um pouco de discussão, que é a ligação com a matemática. Ele aponta que entender bem de matemática pode ser um diferencial, principalmente para quem quer ir para áreas mais avançadas da programação. Sim, ele faz essa conexão. E não é só falar matemática importante. Ele mostra áreas específicas e como elas se aplicam. Por exemplo, a lógica matemática é tipo a base para as decisões if-else, que a gente falou. Faz sentido. A matemática discreta, com teoria dos conjuntos, grafos. Isso está por trás de muitas estruturas de dados e algoritmos. Álgebra linear, crucial para a computação gráfica, para a inteligência artificial. Análise de algoritmos com a notação Big O para medir eficiência. Essencial. E, claro, probabilidade e estatística, que são a base para a ciência de dados hoje em dia. A questão não é virar um matemático, mas entender como usar essas ferramentas de raciocínio, né? Entendi. É interessante como eles mostram essa conexão da teoria com a prática. E sobre a estrutura do e-book em si, como ele organiza essa jornada de aprendizado? Parece algo progressivo? Ele segue uma linha bem lógica. Começa com os conceitos mais gerais, aí mergulha nas linguagens, sempre com exemplos comparativos. Mostra, por exemplo, como você declara uma variável em C e como faz isso em Python. Como é um loop em JavaScript e como é em C++. Como lidar com erros, sabe? Usando try-catch ou try-except, dependendo da linguagem. Ah, legal! Mostrando as diferenças de sintaxe para a mesma ideia. Exato. E não fica só na teoria, não. Ele inclui uns guias práticos para configurar um ambiente de desenvolvimento, sugere IDEs, tanto online quanto para instalar no computador, tipo CodeBlocks, PyCharm, VS Code. Então ele tenta cobrir o ciclo todo, da ideia até rodar o código. Isso mesmo. E para fechar, ele propõe exercícios e pequenos projetos,
para consolidar o que foi visto, né? Tipo, criar um joguinho de adivinhação em C, uma calculadora simples em Python, Ah, legal. Aplicações práticas? ou até automatizar tarefas no Office usando o VBA. Coisas como gerar um relatório de vendas, fazer mala direta. Exemplos bem concretos. Esses exemplos de automação com o VBA, tipo exportar dados do Word para o Excel ou somar valores numa planilha, mostram bem o poder da linguagem naquele contexto específico dela. Bom, então resumindo nossa análise, o material se posiciona como um guia inicial bem completo, né? Ele parece buscar um equilíbrio interessante entre a teoria fundamental, que serve para tudo, e a aplicação prática em várias linguagens que são importantes no mercado. Parece um bom ponto de partida para quem quer ter essa visão mais ampla no começo. E o que eu acho particularmente interessante é essa abordagem comparativa desde o início. Apresentar várias linguagens e focar nos fundamentos que elas compartilham. Isso pode realmente construir uma base conceitual mais sólida antes da pessoa decidir se especializar. O que nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Para quem está começando, o que será que agrega mais valor logo de cara? Buscar essa amplitude, entender as diferentes filosofias por trás das linguagens, ou talvez mergulhar fundo numa única ferramenta para ganhar proficiência mais rápido. Fica aí a questão estratégica para a jornada de aprendizado em programação.